Um dos pilares do meu canal foi falar sobre o futebol feminino do Fluminense. E claro que ainda vou falar sobre as inovações e contratações que o Fluminense fez é, nessa temporada 2026 também do futebol feminino. Tá? Muitas das vezes as pessoas falam assim, mas você conhece pelo menos, cite o nome de 3 jogadores do seu time. Eu sei. Você saberia? Dizer de 3. Você fala assim, não, mas tem que ser 3 de 3 posições diferentes, você sabe? Eu sei. Então, é importante falar que realmente é um dos fatores que me permitem ali, tá? Eu gosto de entender o futebol feminino. O futebol feminino pode ser uma ferramenta boa para você aumentar é, suas receitas, tá? Até de forma bem barata, propriamente dito. A gente viu no caso, né, a saída do quando o Messi saiu do Barcelona, a Alex Putelanas foi justamente depois que o Messi saiu, foi a camisa mais comprada. Então o problema não é o futebol feminino, o problema é o todo. Então eu gostaria de fazer 3 pontos extremamente necessários para a gente começar aqui a conversar sobre isso, que aconteceram há pouco tempo e que eu quero conversar com vocês. Tá? Mas antes disso, entrando uma coisa aqui. YouTube Live vai voltar. Eu só preciso melhorar minha voz, tá vendo que minha voz ainda tá rouca, ainda tá bargada. Eu não sei nem como que eu tô conseguindo falar direito. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante, tá bom? Que eu não sei se o abaixo-assinado já acabou. Mas vamos lá. Deixa eu tomar aqui uma água porque tá complicado. As três. Os 3 temas principais que a gente pode elaborar aqui são a situação que aconteceu no Fortaleza, que a gente precisa comentar, a situação que aconteceu no Flamengo e uma situação geral que eu quero apontar para vocês, tá bom? Eu vou começar primeiro, eu vou começar dos específicos e pro geral, mas eu vou começar de ordem cronológica, então eu vou começar com o do Flamengo, tá bom? E assim a gente vai sucessivamente. Espero que minha voz consiga chegar até lá. Mas vamos lá. Flamengo é, o que aconteceu? Existiu reportagens feitas em diversos canais aí, veículos, sobre o tratamento que era dado ao time do Flamengo feminino no geral. Uma das coisas absurdas, por exemplo, foi que eles colocaram barricadas dentro de uma porta que levava justamente diretamente ao banheiro. Ou até mesmo que tinha containers servindo justamente como área para as mulheres se trocarem. Ou até mesmo containers para treinar, para fazer musculação. O que é um caso factual ali de destratar a mulher e os mercados de trabalho. O que para mim é extremamente negativo. Eu acho que se você está no emprego, a única coisa que o seu patrão tem que pensar é sobre o melhor para você. Ainda mais se tratando de atleta, tá? Por exemplo, o que eu mais ouvi no meu nicho, que é o nicho de League of Legends, é justamente como que era tratado os atletas. Em que eles não faziam comida, eles não penduravam a roupa,
Eles simplesmente chegavam lá, tomavam um banho, jogavam, tinha que ir lá tomar banho, colocar a camisa do time, treinar, comer, ir pro banheiro e ponto. Ele não precisava se preocupar somente quem estava lavando a roupa, quem estava fazendo a comida e por aí vai. Isso é importante. O que eu estou comentando com você é que se o jogador, mesmo no esporte mais famosos, não pode levar a coisas como essa, de você ter um maltratamento e até mesmo mau uso de espaços que não deveria ter sido ali. É muito triste quando a gente vê uma jogadora de futebol ter justamente um tratamento desse tipo, em que você não dá estrutura o suficiente. A estrutura é a coisa mais essencial para jogadores de futebol. Até mesmo performar melhor. E o pior é justamente de um time que quer ser melhor em tudo, mas no final da história não quer ser melhor em nada. Só pensa numa coisa que dá mais lucro possível, que é justamente o futebol masculino. Então esse distrato justamente dentro do futebol feminino faz com que a gente repense justamente tudo que está acontecendo nesse cenário. E de como está sendo até violado os direitos humanos. Você trabalhar da maneira que está sendo trabalhado no futebol feminino do Flamengo é para mim uma completa violação de direitos humanos. É justamente o chamado trabalho análogo escravo, né? Só pra gente mencionar aqui, ó. O que significa isso? Olha só. Trabalho análogo à escravidão, crime previsto no art. 149 do Código Penal Brasileiro, ocorre quando uma pessoa é submetida a condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado ou restrição da liberdade de condições degradantes. O que é uma condição degradante? Falta de higiene, moradias precárias, alimentação inadequada, agente de saneamento básico, colocando risco e segurança. Está colocando risco e segurança, né? Porque você está trabalhando com o corpo e com a atividade física, em lugares que não tem justamente esse tipo de performance. Então é assim que você vai tratar? Eu não concordo. Antes de falar sobre o segundo tema, o segundo ponto polêmico, se inscreva no canal. Faça o triplo, que é curte, comente, compartilhe. Rede social na questão de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Para não dar patrocínio, vamos lá. Para quem não sabe, a Conmebol e a própria FIFA fala que para você jogar competições internacionais, você é obrigado a possuir um time feminino daquela situação. Ou seja, eu quero jogar a Sul-Americana, eu quero jogar a Libertadores. Exemplo. Você obrigatoriamente precisaria ter um futebol feminino. Senão você não joga. Você deixa pro próximo. Então, isso criou um certo problema dentro desse universo, que foi a questão do futebol feminino ser considerado como se fosse algo negativo dentro do clube.
Você obrigar um time a ter uma coisa que ele não quer é muito ruim. Agora, você tem um time. Esse time você está tendo uma clara evolução sistemática, em que você está ganhando títulos com ele, tá deixando sua área de troféu mais cheia. E no final da história, por conta de um problema do masculino afetar diretamente o feminino, como foi no caso do Fortaleza, é para mim é uma falta de profissionalidade, é uma falta de ética e é justamente uma demonstração de falar que mulheres são sobre-humanas, que é uma maneira que eu nunca vi na minha vida, tá? Foi esse o motivo que me fez ter esse vídeo. Simplesmente o Fortaleza, quando estava jogando a Libertadores ou a Sul-Americana, mantinha o futebol feminino existindo por ali. E o futebol feminino do Fortaleza está cada vez melhor. Estava cada vez evoluindo. Eles queriam que fosse uma evolução ali, né? A promessa que seria. Só foi o Fortaleza cair para a segunda divisão que a primeira coisa que o presidente fez, que ainda era o seu, que agora está indo pro Corinthians, foi eliminar o time feminino de futebol. Ou seja, é claro que o que acontecesse no futebol masculino afetaria o futebol feminino. O que isso faz também é ter uma enorme segurança dentro do esporte feminino. E não, eu não apoio somente aquelas pessoas que falam assim, não, o clube ele pode tirar assim, tudo mais, mas eu não concordo com isso. A gente tem uma grande representação de jogadoras de futebol que precisam estar ali dentro, que precisam estar ali ajudando a situação. Uma nação forte é uma nação poderosa nos esportes. A gente vê, né, quem domina hoje as Olimpíadas é justamente os 3 países mais poderosos do mundo: Rússia, China e Estados Unidos. Olha só como que é interessante, né? Você dominar o esporte é você dominar o mundo. Porque isso coloca somente você como algo superior intelectualmente e também fisicamente do que todos os outros. Não é tipo do nada um país, sei lá, um Portugal que, é o melhor do mundo. Não. São países poderosos que se constituem do seu futebol, dos seus esportes, tanto masculino quanto feminino. Então, na minha concepção, muito mais sobre essa questão de não somente não da estrutura, não somente de tirar a estrutura de um time, é você enfraquecer a pátria do seu país. O que o Fortaleza fez, para mim, foi um ato de traição ao país que está ali. Não adianta você me falar que não, o problema maior não foi. O problema maior foi que realmente não tinha condições. Claro que tem condições, cara. Se você vender 2 jogadores, se você vendesse, por exemplo, o Moisés, você conseguia pagar toda a folha salarial, o desgraçado. O Fluminense até quis ter o Moisés, você lembra? Se o Fluminense vai lá, paga, você consegue pagar todo o futebol feminino no ano. Então não tem essa desculpa, não. Eles estão lesando a pátria do Brasil. Se negaram a pátria ali. Isso é nojento. Todos, sem exceção,
merecem uma chance. E não é porque por conta de uma situação que aconteceu em tal situação no masculino tem que destruir o que acontece no feminino. Isso daí pra mim é uma babaquice. Uma vergonha. Eu espero que o Fluminense não faça isso nunca. Mantenha o futebol feminino. Pense bem nisso tudo. Agora, nem tudo são tão flores, não é? Antes de falar mais sobre o terceiro ponto, que eu quero fazer 4 minutinhos, que eu já falei esse ponto diversas vezes. Faça tudo o que você quer aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, rede social na questão de vídeo, feito dia 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos lá. É falar sobre o seguinte. De fato, a qualidade dos times brasileiros ainda é baixa. Como também do mundo inteiro ainda é baixa. Não é produzindo artificialmente, isso é importante falar. Não é produzindo artificialmente que você vai gerar força ali dentro. Mas sim tentando olhar o potencial da coisa. Eu gosto muito daquela situação que muitas mulheres falam, né? Você compra na planta. Eu queria muito que o esporte feminino fosse entendido como comprar na planta. Ou seja, você está dando forças para o futebol feminino, pensando muito mais no futuro do que você pensando no atual. Entendendo que muito mais no futuro você possa ter essa atividade sendo praticada por esportistas. E novamente, somos os dois que eu falei anteriormente. É você humanizar mais as mulheres e do outro lado ficar mais forte a sua pátria. É isso como que o meu pensamento estaria inserido. Para que se entenda, né? É uma crítica que a gente tem ali. Realmente, a gente não pode criar uma artificialidade ali de que o futebol feminino é incrível. Não é. Mas do outro lado, como é que a gente pode produzir um bom futebol feminino? Já foi questionado isso? Já foi trabalhado isso dentro dos comitês esportivos? Eu espero realmente que a gente possa melhorar dessa forma, de entender somente qual que é a dificuldade. E claro, uma das coisas poderia ser justamente diversas mudanças. Diminuição do campo, diminuição do gol. Entender que o futebol feminino vai ser menos proativo e por aí vai. Então, eu acho que são esses 3 temas que eu queria trazer para vocês sobre isso, até pensando no Fluminense feminino. Amanhã eu vou trazer justamente isso tudo, mas eu só queria fazer uma reflexão aqui, tá? Tu viu, deu até menos de que 3, 4, 3, deu menos até de 3 minutos, né? Eu queria separar esses 3 em 3 tópicos, né? Falando sobre a questão do Flamengo, a questão do Fortaleza e a questão no geral. E vocês concordam com isso que eu tô falando? Não tô tentando me moldar para falar assim, nossa senhora, eu quero um público feminista. Não. Eu só quero um público que realmente pense nos negócios e no dinheiro futuro. É assim que funcionam todos os grandes impérios financeiros. Começou pequeno. Se comprou na planta, aumentou e se tornou poderoso. É dessa maneira que eu penso o futebol feminino. Para começar pequeno, comprar na planta e se transformar em poderoso. Falta a gente comprar na planta. Como que a gente vai fazer isso? Eu não tenho a menor ideia. Vai aqui nos comentários para falar sobre isso. Tá bom?
Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Desculpe por falar menos esse terceiro tema. A minha voz está embargada. Se inscreve no canal, faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe. Rede social na questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse momento pode dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreiro tricolor.